Olá, meus alunos do curso de Filosofia da EAD Unital. Estamos aqui hoje para tratar do terceiro tópico da nossa primeira oficina preparatória para o ENAD. Nesse tópico, nós vamos aproximar os conceitos cidadania, ética e educação. Isso mesmo. Nosso objetivo é que vocês percebam que esses conceitos estão tão interligados que a ponto de nós não conseguirmos enxergar uma sociedade com esses conceitos afastados um do outro. Para começar nossa reflexão, nós vamos buscar Aristóteles, lá na Grécia Antiga, que vai nos dizer que a finalidade do Estado é a promoção do bem comum. Isso mesmo, para que serve o Estado? Para promover o bem comum. Se atualizarmos as reflexões de Aristóteles, poderemos afirmar assim: qual a finalidade do Estado hoje? É garantir o cumprimento dos direitos humanos. Isso mesmo. Os direitos humanos, essa construção moderna e ocidental. Mas antes, porém, temos que, nos apoiando em Karl Marx, refletir um pouco sobre a sociedade capitalista. Vocês poderiam me perguntar, professor, mas por que buscar um autor do século XIX? E eu respondo a vocês: Karl Marx foi um dos maiores críticos da sociedade capitalista. E se nós olharmos com calma na sua produção, nós vamos encontrar elementos suficientes para enxergar com clareza a sociedade que vivemos hoje. Marx afirma que a base da sociedade capitalista é a luta de classes, a luta entre burguesia e proletariado. Sim, burguesia, a classe dos patrões, os donos de indústria, os donos das máquinas. De outro lado, o proletariado, a classe operária, a classe dos trabalhadores. Se tem interesses opostos e por isso a luta de classes, é porque, para que o patrão tenha lucro, ele tem que alimentar o sistema capitalista com um fenômeno chamado exploração. Dessa forma, não existe sistema capitalista sem exploração. Pois bem, mas como a burguesia mantém o proletariado trabalhando e gerando lucros para ela? Por meio de um conjunto de ideias organizada pela burguesia a fim de convencer o proletariado a se manter no seu lugar. Estamos falando da ideologia. Eu vou lançar a vocês uma questão e eu quero que vocês respondam. Vamos lá. Acertou aquele que assinalou a letra C. Porque a letra C que afirma que somente a terceira sentença está errada. Isso porque a ideologia serve para camuflar a realidade. A ideologia serve para gerar uma sensação de igualdade e justamente ludibriar a nossa capacidade de perceber o quanto somos explorados. Estamos falando, então, que a ideologia é capaz de produzir ou de intensificar a consciência alienada. A consciência alienada começa no trabalho alienado. Como assim trabalho alienado, professor? Explico a vocês. Logo após a Revolução Industrial, com a configuração da linha de produção, o operário passou a ter acesso apenas a um fragmento do que seria o produto total, o produto final. E além disso, além de ter acesso somente ao fragmento, a um pedaço desarticulado do todo, esse operário também não teve acesso ao planejamento, ao projeto. Pois bem, ainda por cima, como se não bastasse, ele vende a sua força de trabalho por um valor muito menor do que realmente ela vale. E ele não consegue ser dono do produto que ele mesmo contribuiu para produzir. Esse é o trabalho alienado. Uma consciência alienada que começou com esse trabalho alienado faz com que nós não consigamos enxergar
a sociedade como um todo. Se hoje você acredita, por exemplo, na meritocracia e acha que todos nós vamos, se nos esforçarmos, atingir, né, o sucesso e conseguir aquilo que buscamos, eu devo dizer a vocês que na perspectiva marxista, vocês estão expressando uma consciência alienada. Ou seja, de alguma maneira, essa desigualdade não é a sociedade que queremos e nem todos vão conseguir. Que sociedade queremos? Aquela em que todos nós, eu e você, pudéssemos ver de forma concreta em cada pessoa a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração que foi lançada a público em 1948, é essa declaração que afirma que as pessoas nascem, todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direito. Isso mesmo, todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direito. E o que são os direitos, se não exatamente aquelas garantias individuais promovidas por um Estado ético, uma sociedade ética? Immanuel Kant vai nos ajudar a pensar a ética. Pense você agora uma ação simples. Essa ação pode ser universalizada, ela pode se tornar uma lei universal, ela pode ser eternizada. Se for sim para as duas respostas, estamos falando de uma ação ética. Isso colocada coletivamente, estamos falando de uma sociedade ética. E se tratando do nosso governo, estamos falando de um Estado ético. Aqui no Brasil, nós tivemos muitas conquistas em se tratando dos direitos humanos. A Constituição Federal, promulgada em 1988 e vigente até hoje, garante que nós, homens e mulheres, somos todos iguais perante a lei e tem suas bases na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, muito preconceituosamente tratado, ele resgata um conceito de infância e avisa, assinala que Estado e família devem zelar pela infância. Essa fase que todos nós passamos, né, do desenvolvimento humano. A Lei Maria da Penha, que esse dispositivo jurídico que ajuda e contribui tanto no combate na violência contra a mulher, e inclusive nos ajudou a amadurecer no tocante à percepção de que o feminicídio merece ser tratado como um crime hediondo. Na sociedade que queremos, a educação deve ser emancipatória, a educação deve promover a igualdade, justamente por entender que nascemos livres e iguais em dignidade e direito. Espero ter contribuído com conteúdo e reflexão. Bons estudos!